Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos, e todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Senhor, fala conosco nessa manhã. É ceia, meu Pai, nós somos honrados em ser chamados à mesa. Cada um de nós aqui, ó Deus, foi atraído até essa casa pelo Senhor mesmo. Nós amamos ao Senhor, amamos a Tua palavra, amamos a forma com que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem transformado vidas, e que nessa manhã não seja diferente. Ouvidos atentos, coração quebrantado diante do Teu altar. Fala, Pai, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar aí. Um homem que vai passar por uma transformação de vida, e ele não vai ter vergonha, medo, receio de, depois de ter passado por tudo isso, usar isso aqui como um testemunho. Quando você abre, por exemplo, o livro que abrimos antes, a carta que abrimos antes, de Paulo aos Gálatas, Paulo vai falar muito sobre a sua transformação. Paulo, lá escrevendo aos Gálatas, ele vai reconhecer quem um dia ele foi, mas ele também não deixa passar batido quem ele agora se tornou. Paulo não está só chegando para esse povo, para essas pessoas, e dizendo quem ele é no momento, mas Paulo faz questão de deixar claro quem um dia ele foi e todos os erros que ele cometeu. E por que Paulo está fazendo isso? Para deixar bem claro para as pessoas que o ouvem, sobretudo ali naquela época, que ele havia encontrado com aquele que transforma vidas, que ele havia se rendido àquele que tem poder para mudar toda e qualquer situação, aquele que transforma de dentro para fora, aquele que produz em nós um negócio chamado metanoia, a mudança de mente. Porque a mente desse homem foi completamente transformada. Paulo vai dizer, escrevendo: olha, eu era perseguidor,
eu perseguia e passei a ser perseguido, eu maltratava, eu fazia tudo de errado, pensando que o que eu fazia era a coisa certa. E aqui que vai ter esse encontro com o Senhor. Perceba o que ele estava indo fazer, ele estava indo para Damasco. Paulo naquele dia, ou Saulo naquele dia, sai de casa já com um plano bem definido. Ele era um homem muito inteligente, estudou aos pés de Gamaliel, ele falava com propriedade daquilo que ele acreditava. Ele era um defensor daquilo que ele entendia até então como uma verdade absoluta. Então, quando aparece aquele movimento, que movimento? Os cristãos, quando lá vem os apóstolos falando acerca de Jesus Cristo, pessoas se arrependendo, esse Saulo fica revoltado, fica indignado, e os tem como uma seita. Isso aí é uma seita, eu vou acabar com eles, eu vou destruir esse povo. E ele começa a perseguir os cristãos, tão cheio de si, tão lotado de tudo aquilo que ele aprendeu. Ele está certo ou convicto de que aquilo que ele está fazendo é a coisa certa. Então agora ele vai até os grandes e pega da mão desses grandes a autorização para entrar nas sinagogas em Damasco. Ele não quer só encontrar com alguém na rua, não. É mais ou menos o seguinte: olha, quando estivesse acontecendo um culto dentro de uma sinagoga, se lá dentro tivesse algum cristão na cabeça dele, metido a besta, tentando ensinar uma outra coisa, ele entrar na sinagoga na hora do culto, parar aquele culto, arrastar o cristão para fora, prender quando não matar. Ele pede autorização para interromper culto de sinagoga, para prender quem estivesse lá dentro falando o contrário acerca daquilo que ele acreditava. E não é que ele consegue as autorizações. Então agora, respirando ódio, como a própria Bíblia diz, respirando ainda ameaças, respirando ódio, com gosto de sangue na boca, querendo ver a morte dos cristãos, ele junta a sua comitiva, aqueles que pensam como ele, aqueles que quando se sentam ao redor de uma mesa, o assunto é o mesmo. E é natural que a gente ande com pessoas com quem a gente tem assunto. É natural que a gente ande com pessoas que quando a gente se senta ao redor da mesa com elas, o assunto ali seja um assunto agradável a todos. De modo que para saber quem você é, eu nem preciso muito bem conhecer você, mas saber com quem você anda. Se eu observar com quem você anda, eu vou já ter uma dica de para onde você está indo, né? Então Saulo faz isso. Saulo reúne os seus. Quais são os seus? Aqueles com quem ele tem assunto. Aqueles que quando eles se sentam para conversar, o pensamento é o mesmo, está alinhado, fala sobre as mesmas coisas, gosta das mesmas situações. E até aqui, o que eles gostam? Perseguir, prender, matar quem vai contra aquilo que eles têm como verdade. Então ele junta essa sua turma e vai para Damasco. Saulo está liderando essa turma. Quem olha para ele diz: esse é o cara, vamos seguir ele. Ele defende aquilo que a gente acredita. Ele odeia quem a gente odeia. Porque é natural que você se sente a uma mesa onde as pessoas não gostem daquele que também você não gosta, uma vez que o assunto são eles. Aí eles vão. Só que antes de entrar na cidade, um resplendor de luz do céu o cerca. Não veio do nada, né? Veio do céu. Veio uma luz forte do céu, cerca Saulo, e Saulo cai. E quando Saulo cai, como se não bastasse, ele ainda ouve uma voz. Não só ele ouve, quem está com ele também vai ouvir. Quem está com ele ouve, mas não vê nada. Ele ouve e vê o resplendor de luz. E a voz chama ele pelo nome. E a voz pronuncia o nome dele 2 vezes.
E a voz que ele ouve, ou o dono da voz que ele está ouvindo, está deixando muito claro para ele: eu te conheço, eu sei quem é você, eu te conheço pelo teu nome, Saulo, Saulo. Eu te conheço. Por que me persegues? Eu te conheço e sei o que você está fazendo. Eu te conheço e sei para onde você está indo. Eu te conheço e sei o que você está indo fazer. Eu te conheço e sei o que está no seu coração. Por que me persegues? Saulo estava perseguindo os cristãos, de modo que perseguir aquele que é de Cristo, Cristo tem isso como se estivesse perseguindo a ele mesmo. Se eu persigo alguém que é de Deus, Deus toma isso para ele como se eu estivesse perseguindo a ele mesmo. Se eu me levanto contra alguém que é de Deus, Deus toma isso como se eu estivesse me levantando contra ele mesmo. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: você está guardado. É por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que é de Deus, o maligno não toca, porque se levantou contra você, se levantou contra Deus. E quem é que pode se levantar contra Deus e não beijar a lona logo na sequência? Então fica tranquilo. Por quê? Porque aquilo que Deus falou para Josafá também é uma verdade para nós. O que Deus falou? Nessa peleja não tereis que pelejar. Essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha. E Saulo naquele momento, atônito, Saulo impactado com o que está acontecendo, vai fazer uma pergunta ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Aí Jesus vai dizer para ele: entra na cidade, vai para uma rua, se esconde lá, fica lá na casa de Judas, e lá dentro da cidade será revelado a você o que você deve fazer. Só que Saulo estava entrando na cidade para perseguir quem está lá dentro, e quem está lá dentro sabe quem é Saulo. Fica claro lá na frente na fala de Ananias. Ananias vai dizer: ó, eu sei quem é esse homem, é perverso, é terrível, o bicho é ruim. Então quem está dentro da cidade sabe quem ele é, e sabendo quem ele era, sabia o que ele gostava de fazer. Ananias vai revelar isso lá na frente. Só que Saulo, quando o resplendor de luz o cercou, ele ficou cego. Ficou o quê, gente? Cego. Ele não enxerga nada. O Saulo que estava acostumado a mandar. O Saulo, esse Saulo aqui, quando mataram o primeiro mártir, Estevão, que estava pregando a palavra, Estevão olhou para o céu, viu o céu aberto, e a Bíblia diz que Estevão viu Jesus em pé no céu. E naquele momento, Estevão foi apedrejado até a morte, arrancaram a roupa dele e jogaram a roupa de Estevão nos pés de um certo jovem chamado Saulo de Tarso. Quando arrancaram a roupa de Estevão e jogaram aos pés de Saulo, fica claro no texto que quem estava ali autorizando ou embasando a atitude daqueles que estavam apedrejando era esse Saulo de Tarso. O Saulo que estava ali como alguém que está assinando embaixo do apedrejamento de Estevão, o Saulo que era tido por aqueles que eram seus pares como autoridade, como alguém de respeito, o Saulo que era inspiração para os outros perseguidores, agora está cego. O Saulo que estava acostumado a mandar, agora está cego. E a primeira coisa que Deus vai fazer, que Jesus vai fazer nesse processo de transformação na vida de Saulo, é mostrar para Saulo o valor de se depender de alguém. Saulo, sabe o Saulo soberbo? O Saulo que achava que era o dono da verdade? O Saulo que achava que era melhor que todo mundo? Saulo que olhava as pessoas de cima para baixo?
o Saulo arrogante que gostava de matar gente. Agora esse Saulo vai ter que depender de alguém, porque de acordo com a Bíblia, os homens que com ele estavam, pegaram ele pelo braço e conduziram ele para dentro da cidade. Que é isso? Ele está cego, ele não está enxergando um palmo na frente do nariz. E agora o Saulo, que estava acostumado a mandar, vai depender de quem recebia as ordens dele. Irmãos, eu vou ter que falar, mas é só para ficar didático aqui a coisa. Se amanhã você acordasse dependendo da pessoa que hoje você tem domínio sobre ela, essa pessoa estaria ali para te ajudar? Se amanhã você acordasse dependendo de um filho seu filho estaria ali? Se amanhã você acordasse dependendo do seu cônjuge estaria ali do seu lado para te ajudar? Se amanhã você estivesse dependendo das pessoas, as pessoas, quem sabe, com quem você fala, as pessoas com quem você vomita a sua brutalidade ou a sua arrogância, será que essas pessoas ficariam ali do seu lado para te ajudar? Se amanhã você acordasse dependendo daquela pessoa que passa o pano no chão do escritório onde você entra para trabalhar, se você dependesse dela, será que ela estaria ali para te ajudar? Se amanhã você entrasse na empresa e por alguma razão, não estou te amaldiçoando, por favor, é só para pensar, você dependesse de um subordinado seu, essa pessoa estaria ali para te ajudar? Que Saulo mandava nessa turma, e agora o Saulo que mandava nele, vai se colocar na dependência deles. Saulo precisa de quem um dia precisou dele. Quando as pessoas precisaram de você, de que forma você agiu com elas? Porque eu não sei se você já observou isso, mas a vida em momentos parece ser uma roda gigante. Uma hora você está em cima, mas existem momentos que você está embaixo. E se você dependesse hoje de quem dependeu de você ontem? E se você precisasse ser servido hoje por alguém que precisou ser servido por você ontem? Hein? E quando a história da vida se inverter, e não for mais seu filho que precisar de você, mas você que precisar do seu filho, será que ele vai bater na porta do primeiro asilo que ele conhecer e vai simplesmente despejar lá dentro? Você cuidou de quem um dia vai cuidar de você? Você esteve presente na vida da pessoa que agora você precisa que esteja presente na sua vida? Você fez quando a bola estava na sua mão, você serviu aquela pessoa que agora está do outro lado e você precisa da ajuda dela. Você estendeu a mão quando era você que estava por cima, para a pessoa que agora você está precisando que ela estenda a mão para você. Eu sei que não é a palavra que você gosta, mas deixa eu só te dizer uma coisa. Tem um negócio aí no seu pulso ou na tela do seu celular chamado relógio, e esse troço não anda para trás, é só para frente que anda, e a gente não sabe como vai ser o amanhã. Cuida das pessoas que você tem para cuidar hoje, porque talvez amanhã sejam essas pessoas que vão precisar cuidar de você. É comum a gente ver, não é? Vou falar de casamento. Quando a pessoa está na luta, quando a situação é difícil, a mulher está ali do lado. Quando é para lutar junto, para construir alguma coisa, a mulher é a boa, a esposa é uma guerreira. Mas depois que constrói e está por cima, parece que a mulher virou tapete. Na hora de roer o osso, ela roeu. Na hora de comer picanha, vai dar para outra. E é interessante que tem uns homens que são tão trouxa, que eles ainda acham que aquilo que a outra está dizendo é verdade. Tu é feio de doer. Só a tua mulher, casar com a tua esposa já foi um milagre.
Aí você acha que quando você está bem, as mulheres se apaixonaram por você. As irmãs gostam, né? É só para a gente pensar. Porque o Saulo, que há 10 minutos atrás mandava neles, agora está precisando da ajuda deles. E agora? As pessoas vão aproveitar para se vingar dele ou não? De acordo com o contexto, esse Saulo, que sempre esteve por cima, agora precisa que alguém segure no braço dele, para conduzir ele para dentro da cidade e levá-lo onde Jesus disse que era para levar. Aí vão entrar com ele na rua chamada direita e vão colocá-lo dentro da casa de um homem chamado Judas. E é interessante que quando Saulo precisou, essas pessoas estavam ali para servir a Saulo. Que aconteça o mesmo com você. Estavam lá, levaram Saulo para dentro da cidade. Mas é interessante a pergunta que Saulo fez ao Senhor: o que o Senhor quer que eu faça? Saulo começou bem. Saulo não começou dizendo: Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá um casamento, Senhor, me dá uma vitória, Senhor, faça isso aqui por mim. Não, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não vou dizer ao Senhor o que eu quero que o Senhor faça. E perceba que ele está cego. Naquele momento seria natural Saulo dizer: Senhor, me devolve a visão, Senhor, faça com que eu enxergue aqui. Não, ao invés dele pedir alguma coisa para ele, ele está dizendo: o que o Senhor quer que eu faça pelo Senhor? Entra na cidade. Entrar na cidade seria a última coisa que Saulo gostaria de fazer naquele momento. Por quê? Porque ele estava indo para lá para matar, só que agora ele está cego. Ele estava indo para dentro daquela cidade para perseguir as pessoas que estão lá dentro, e agora ele está cego. Ou seja, Saulo está, aos olhos humanos, vulnerável. É quando o caçador vira caça. Ele que estava indo caçar, agora virou uma caça. Porque ele está cego, ele não está enxergando nada. Então Saulo agora estava vulnerável. Saulo, que estava indo fazer mal a alguém, poderia agora estar com medo no coração dessas pessoas aproveitarem a ocasião para fazer mal a ele. Só que Saulo nesse momento descobriu alguma coisa. O quê? Pergunta: o quê? Eles são diferentes de mim. Eles eram diferentes de Saulo. Um Saulo numa situação dessa não perderia a oportunidade de matar um cristão. Só que Saulo pôde entender que quem estava lá dentro era melhor do que ele. Como assim melhor? Sim. É por isso que lá na frente o Paulo vai dizer, ele vai ensinar que nós precisamos ter os nossos irmãos como mais estimados do que nós. Eu sei que é difícil falar uma coisa dessa. Em uma época em que um quer ser melhor que o outro, Paulo está dizendo: aprenda a ver valor no teu irmão. Aprenda a ver o valor que o outro tem. Saulo está na rua direita, na casa de Judas, cego, e vai ser abrigado em uma casa que com certeza, se ele não estivesse na condição que está, ele gostaria de ter ateado fogo nela. Uma casa que ele atearia fogo, agora vai ser a casa que vai abrigá-lo. Aí Saulo, estando dentro daquela casa, ele fica 3 dias de jejum, 3 dias jejuando. E nesse processo de jejum de Saulo, de acordo com o texto, ele vai ter um sonho. E no sonho ele vai ver um homem chamado Ananias. O Ananias entra naquela casa, no sonho, põe a mão na cabeça dele, ora por ele, e ele imediatamente volta a enxergar. Deus deu um sonho a Saulo. Eu vou dizer de novo: Deus deu um sonho a Saulo. E ainda que tenha alguém que não concorde com o sonho que Deus deu a Saulo, Deus vai cumprir o sonho que deu a Saulo. Ainda que alguém não aceite esse sonho que Deus está dando a Saulo, Deus vai realizar esse sonho que Ele está dando a Saulo. Estou começando, será que você pode crer nisso? Ainda que alguém não aceite, não concorde, fique chateado com o sonho que Deus está dando a Saulo, o sonho que Deus está dando a Saulo não é para mexer com o emocional de Saulo. O sonho que Deus está dando a Saulo é para mostrar para Saulo: o que eu faço você sonhar, eu sou poderoso para
fazer você viver e realizar. O que eu te dou como sonho hoje, daqui a pouco vai se tornar uma realidade na sua vida. Olha como que a vida cristã de Saulo começa. A vida de Saulo, a vida cristã de Saulo começa com Deus Todo-Poderoso, primeiro dando um sonho e depois transformando o sonho em realidade. Eu estou pregando para alguém que quando estava lá fora, nem sonhava mais, já não tinha esperança de melhora, achava que ia morrer daquele jeito. Oh meu Deus, imagina Saulo agora, vulnerável, cego, entrando em Damasco, se abrigando na casa de alguém que ele nem conhece direito, dependendo do favor de pessoas, agora dependendo do favor do dono da casa, até para comer alguma coisa. Esse Saulo agora poderia olhar para si mesmo e dizer: para mim acabou, não tem mais jeito para mim. Mas esse Saulo teve um sonho. Oh, tem gente aqui que lá fora pensou até em dar cabo da própria vida. Tem gente aqui que lá fora pensou que ia morrer nas drogas. Tem gente aqui que lá fora foi rejeitado, abandonado e perdeu a capacidade de sonhar. Mas olha que coisa, depois que entrou aqui, voltou a sonhar. E nessa nova fase da sua vida, o sonho que Deus está te dando, Deus vai te dar condições de realizar. Alguém pode até não concordar. Deus dá um sonho a ele, e um sonho com riqueza de detalhes. O que é isso? Não se esqueça dos sonhos que Deus está te dando. Não pare de pensar nesses sonhos que Deus está fazendo você sonhar. Por quê, apóstolo? Para que você não perca nenhum dos detalhes que Ele vai fazer. Para que em cada detalhe você entenda: opa, isso aqui é um sinal de que o meu sonho vai se cumprir. Opa, isso aqui é um sinal de que o meu sonho vai realizar. Saulo precisava se lembrar exatamente do que ele sonhou, irmão. Para quê? Para ele entender o momento em que chegou a hora dele viver o sonho. Olha o que ele sonhou. Bate na porta um homem. Quando abre a porta, o nome do homem é Ananias. Eu fico imaginando como é que se deu esse sonho. Ele está sonhando, ele está dentro da casa, de repente um barulho de porta batendo. E na porta, o dono da casa vai e pergunta: quem aí está? Quem está aí? E quem está do outro lado diz: abre a porta, sou eu, Ananias. Imagina agora a porta abrindo, o barulho de porta abrindo, esse Ananias vindo até ele, colocando a mão na cabeça dele, orando por ele, ele imediatamente enxergando. Assim foi o sonho. Assim foi o sonho. E Saulo ficou assim, jejuando por 3 dias, e Deus deu esse sonho para ele. Agora imagina um dia na realização desse sonho. Imagina Saulo dentro daquela casa e a porta batendo. Se ele tivesse esquecido do sonho, ele poderia ter pensado assim: ó, chegou alguém para me matar. Se ele tivesse esquecido do sonho, ou se ele não tivesse acreditado no sonho, ele poderia pensar assim: ó, me esconde debaixo da cama, porque eu estou correndo risco. Porque ele estava no território do, entre aspas, inimigo. Só que quando a porta bate, eu penso que ele pensa assim: olha, chegou a hora. Quando o dono da casa vai até a porta e pergunta: quem está aí? E do outro lado ele ouve uma voz que diz assim: ó, Ananias. Eu creio que o coração dele disparou. Quando ele ouve o barulho da porta abrindo, eu creio que ele começou a escorrer uma lágrima aqui no canto e começou a pensar: chegou a hora de viver o sonho que ele me deu. Apóstolo, por que o senhor está falando isso? Porque eu quero fazer com que você volte a lembrar daquele sonho que Deus te deu. Que quando você receber aquela ligação, você vai dizer: opa, isso aqui faz parte do sonho que Deus me deu. Quando aquela pessoa for até você, você vai dizer: isso aqui faz parte do sonho que Deus me deu. Quando você passar em algum lugar e ver alguma imagem, você vai se lembrar: isso aqui faz parte do sonho que Deus me deu. Seu coração vai disparar, vai dar frio na barriga, a sua perna vai tremer, mas você vai saber, e porque vai saber, vai levantar a voz e vai dizer: chegou a hora de viver o sonho que Deus me deu. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: lembra do sonho ou não? Ele dá um sonho para Saulo e vai na casa de Ananias.
Porque Deus vai conectar a você pessoas que estejam ligadas com o sonho que Ele te deu. Deus vai conectar a você pessoas que estejam ligadas com o sonho que Ele te deu. Só que tem um detalhe: em muitos casos, para alguém chegar, alguém tem que sair. De repente, aquele que está ligado ao seu sonho, e por isso você está vivendo um pesadelo. Só que por muitas vezes, para alguém chegar, o espaço tem que estar liberado. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com todas as cadeiras ao redor da sua mesa ocupadas por gente que nem deveria ter passado pela porta, que dirá ter sentado naquela cadeira. Cuidado. Enquanto Saulo sonha, Jesus vai lá falar com Ananias. Ananias! E Ananias se prontifica. Quando o Senhor fala a Ananias, é interessante que Ananias conhece a voz do Senhor. Quem não conhecia a voz do Senhor era Saulo, lá atrás. Aí Jesus vai dizer para ele: sou eu, Jesus, a quem você persegue. E o Saulo, que não conhecia a voz do Senhor, pergunta assim para o Senhor: o que o Senhor quer que eu faça? O Ananias, que conhece a voz do Senhor, vai agir de forma diferente. Primeiro ele diz: eis-me aqui, Senhor. Aí quando o Senhor fala para ele o que é para ele fazer, ele diz: não vou fazer. Que história é essa? Ô Ananias, eis-me aqui, Senhor. Levanta e vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas. Tem lá dentro da casa um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso. Este homem teve um sonho, e ele sonhou que você, Ananias, entrava naquela casa, colocava a mão sobre ele, orava por ele, e ele voltava a enxergar na hora. Levanta e vai lá. Aí Ananias retruca. Ananias, que conhece a voz do Senhor, vai querer desobedecer a voz do Senhor e vai dizer: Senhor, há muitos temos ouvido falar acerca desse homem, como é ruim, como é perverso, como persegue os cristãos para os maltratar, prender e até mesmo matar, Senhor. Ananias está falando e Jesus estava ouvindo tudo. Jesus estava ouvindo. Agora vamos analisar o sonho de Saulo, porque no sonho de Saulo, Ananias também está. E no sonho de Saulo, Ananias está entrando na casa, estendendo a mão sobre ele, orando por ele, e ele está enxergando. É interessante que Deus não mostrou tudo no sonho para Saulo. Ele não mostrou tudo, Laura, mas ele viu tudo e ouviu tudo. O que Saulo está vendo no sonho? Ananias entrando, colocando a mão sobre ele, orando e ele enxergando. O que aconteceu? Ananias começou a falar mal dele antes de estar com ele. Dizer: ele é ruim, ele é perverso, ele mata as pessoas, ele maltrata as pessoas, ele é perseguidor. Ou seja, aquilo lá não presta. Interessante. Saulo não ouviu nada disso, mas Jesus ouviu tudo. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus ouviu o que você ouviu, mas Jesus também ouviu o que você não ouviu. Apóstolo, eu não tenho noção do que fulano falou comigo e me magoou, despedaçou meu coração. Jesus ouviu. Jesus ouviu. Apóstolo, apontou o dedo para mim, me julgou. Jesus viu e ouviu. Agora não se assusta com o que eu vou dizer, não. Teve coisas que a pessoa falou de você que você nem ouviu, mas Jesus ouviu. Teve frases que as pessoas pronunciaram quando o assunto era o seu nome, que você não ouviu, mas Jesus ouviu tudo. Teve gente que se juntou para se levantar contra você e você nem sabe, mas Jesus viu tudo. Então não estranhe se Jesus arrancar algumas pessoas da sua vida. Por quê? É porque ele viu o que você não viu e ouviu o que você não ouviu. Você fica assustado: por que fulano? É porque Jesus ouviu o que você não ouviu, irmão. Se você tivesse ouvido, você ia querer matar a pessoa. Se você tivesse visto, você ia sair da bênção, né, como você costuma dizer. Só que Jesus ouviu tudo. Agora, detalhe:
O que Ananias falou ou deixou de falar não fez Jesus mudar de ideia sobre aquilo que ele tinha para a vida de Saulo. Apóstolo, por que essas pessoas fizeram isso comigo? Não importa. O que as pessoas fizeram não fez Jesus desistir do que vai fazer. Você está entendendo ou não? O que as pessoas disseram não mudou a opinião dele ao seu respeito. O que as pessoas praticaram não mudou o conceito que ele tem acerca de você. Enquanto Ananias está dizendo, ele é ruim, ele é perverso, ele é assassino, ele é matador, aquele cidadão não presta, Jesus estava ouvindo tudo. E depois que Ananias falou tudo aquilo que tinha para falar, Jesus só olhou para Ananias e disse assim, ó, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. O que é isso? Não importa quem você é na boca dos outros, o que importa é quem você é nos lábios de Jesus. Não importa quem você é dentro de algumas rodas, o que importa é o que o céu fala ao seu respeito. Não importa o que dizem de você ao redor de algumas mesas, o que importa é a mesa que ele já preparou para você. Eu acho que eu não consigo nem cear. Eu estou com o coração mal por causa daquilo que Matilde disse. Perdoa, Matilde. Irmão, se tiver alguma Matilde aqui, é só um exemplo, tá, irmã? Se você for uma Matilde linguaruda, é bom que já... Só se for. Apóstolo, não tem noção do que falaram de mim, eu estou com o coração mal, como é que eu vou cear estando do jeito que eu estou? Perdoa, porque o que disseram, o que fizeram, não fez Jesus tirar a sua cadeira da mesa. A sua cadeira está prontinha ao redor da mesa, tem um lugar para você nessa mesa. Ananias, já falou tudo? Falei. Tem mais nada para falar não? Não. Vai. Mas Senhor, vai, porque ele é para mim um vaso. Um vaso. Essa linguagem que a gente crente entende, né? E aí falou, rapaz, falou, não é um vaso. Não é? Aí tem gente, tem crente que chega no meio de gente que nunca nem botou os pés dentro de uma igreja e quer falar essa mesma linguagem. Aí as pessoas olham e ficam olhando para você achando que você é doido. Imagina você chegar no meio de gente que nunca esteve dentro desse ambiente e falar, fulano entrou no manto. Entrou no manto? O que é isso, entrar no manto? A pessoa vai imaginar um manto. Fulano foi para o deserto. Mas viajou. Fulano está no vale. O que aconteceu? Caiu? Deus tirou fulano do fundo do poço. Hoje caiu dentro da fossa. Fulano é um vaso. Que vaso? Jesus está falando sobre vaso para quem entendia o conceito. E vaso naquela época servia para 3 coisas. Primeiro, para manter o alimento. Porque eles faziam um buraco no chão, colocavam um vaso no chão, deixava só a boca para cima, acima um pouco do chão, colocava o alimento ali dentro e botava uma tampa, e aquilo mantinha um alimento saudável, mesmo diante de altas temperaturas do lado de fora da tenda. Então o vaso servia para conservar o alimento. E olha o que Jesus está falando acerca de Saulo. Ele para mim é um vaso. Eu vou colocar o meu alimento dentro dele. Eu vou colocar a minha palavra dentro dele. E a minha palavra dentro dele não será estragada. A minha palavra dentro dele não será desperdiçada. A minha palavra dentro dele continuará viva, continuará saudável. A minha palavra dentro dele vai servir para alimentar muita gente. Olha para o teu irmão e diga assim, você é um vaso. Vaso naquela cultura também servia para pôr azeite. O vaso naquela cultura também servia para pôr azeite. E o que representa azeite na Bíblia? Unção, autoridade. O que é isso?
Quando Jesus fala, ele é para mim um vaso, Jesus está dizendo, eu escolhi ele, vou derramar sobre ele autoridade. Não importa se alguém não gostou, Jesus levantou você para te encher de autoridade. Autoridade tamanha que quando você chegar no seu local de trabalho, os demônios não poderão ficar lá dentro. Quando você voltar para casa hoje, se tiver demônio na rua, vai ter que sair lá pelo outro lado. Não vai poder parar na sua frente, porque você é um vaso no qual ele está derramando azeite, que representa autoridade. Quem está comigo da glória? Ananias vai, porque ele é para mim um vaso, e o vaso servia para uma terceira coisa. Pergunta, para quê? Para pôr o vinho. E vinho na Bíblia representa alegria. Dá um sorriso para essa pessoa que está do seu lado. Talvez agora você tenha precisado forçar um sorriso, mas eu declaro que esse sorriso não vai mais precisar ser forçado. Por quê? Porque você é um vaso e vai ter vinho aí dentro. Você é um vaso e o Senhor vai derramar alegria sobre a sua vida. Ô Ananias, vai, porque eu vou colocar dentro dele a minha palavra, eu vou colocar sobre ele a minha autoridade, e eu vou encher o coração dele de alegria com cada alma que ele vai ganhar. Quando você olha para ele, você só vê o Saulo, mas eu já estou vendo coisa diferente. Eu já estou vendo a cidade de Éfeso ouvindo falar de mim através da boca dele. Eu já estou vendo a cidade de Corinto se render a mim através da unção que estará sobre ele. Eu já estou vendo a região da Macedônia se prostrar aos meus pés com aquilo que ele vai abrir a boca para pregar. Oh meu Deus, só te julgam pelo teu passado, mas Jesus já projetou o teu futuro. Percebeu que Ananias não gostou? Ananias não gostou. Mas esse? Vai. Senhor, ele é ruim? Vai. É interessante que até aqui a Bíblia nos apresenta ele como Saulo, e depois vem Paulo. Só que o nome Saulo e Paulo é o mesmo nome. É que Saulo é a forma hebraica de se falar, e Paulo é o grego koiné. É o mesmo nome, em duas línguas diferentes. O nome dele, Saulo, no hebraico, descende da raiz do nome de Saul, que foi aquele primeiro rei, soberbo até o tutano, lembra? Pois é. E agora ele vai ser chamado de Paulo. Apóstolo, mas é o mesmo nome. É, mas não soa de forma diferente? Porque eu não sei se você já entendeu, quando Deus tem algo novo para você, Ele marca um tempo diferente na sua história, Ele deixa uma marca. Algumas pessoas Deus muda, entre aspas, até o nome. Eu estava em algum lugar, não lembro agora onde. Foi agora esses dias. Foi na usina. Nós estávamos na usina, eu fui chamado para consagrar o início da safra de uma outra usina, que é a usina Coagro, ali em Sapucaia. Levid estava comigo, Fred também estava comigo. E lá eu reconheci uma pessoa que fez parte da minha infância, o Marcos. E quando o Marcos chegou perto de mim, eu falei, Marcos, eu estou te conhecendo, talvez você não me conheça, porque eu era muito criança. Mas ele conheceu e falou o meu nome. Rapaz, você é Edinho. Eu falei, sou eu. Edinho? Mas que conversa é essa? É porque o nome é Paulo, meu nome é Paulo Edson. É impressionante isso, que o que marcou essa mudança na forma das pessoas me chamar foi a minha conversão. Até a minha conversão, todo mundo me chamava de Edinho. Depois que eu me converti, não fui eu que impus isso, mas as pessoas começaram a me chamar de Paulo. Paulo, 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 Paulo. É estranho, porque não foi imposição minha, não fui eu que pedi isso. A coisa aconteceu. É como se Deus estivesse dizendo, olha, o Edinho é aquele do passado, o Paulo é a nova criatura que eu te chamei para ser. E isso é como se fosse um memorial na nossa vida. Até aqui foi de um jeito, daqui para lá foi de outro.
E eu creio que Deus vai marcar pessoas aqui também nesse tempo. Olha aqui, ainda que ninguém acredite, ainda que alguém aponte o dedo para você e diga: não pode, esse aqui não tem como. Mas Deus está dizendo: se eu escolhi, ninguém tem nada a ver com isso. Ananias, já falou tudo, falei, agora vai. Porque para você não importa quem ele é, o que importa é quem ele é para mim. Para mim, ele é um vaso escolhido. Fique em pé, vaso escolhido, fica. Quem tem que acreditar é você. Quem precisa acreditar é você. E quem precisa buscar de verdade a transformação é você. Deus viu o que Saulo viu no sonho, mas ele também viu o que Saulo não viu, e ouviu o que Saulo não ouviu. E mesmo ele ouvindo o que Saulo não ouviu, ele não mudou o que ele tinha preparado para Saulo, para Paulo. É ceia, irmão. E eu vim aqui dizer para você não se assustar. Se ele te tirar de alguns lugares. Ah, mas eu gostava tanto de ir lá. Talvez você encontre lá uma porta fechada. Por quê? Porque ele ouviu o que foi dito sobre você lá. Você não ouviu, mas ele ouviu. Você não viu, mas ele viu. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deus é justo. A gente diz: Deus é bom, Deus é bom. É claro que Deus é bom. Só que Deus é justo. O Deus que é bom é justo. Às vezes você vê alguém passando por alguma coisa e você diz: ai, que peninha que eu estou de fulano. Ora, porque Deus é justo. Ora, porque Deus é justo. Talvez a pessoa esteja passando por alguma situação, porque coisas que você não viu, Deus viu. Coisas que você não ouviu, Deus ouviu. Cuidado para não querer fazer justiça onde Deus está fazendo juízo. Entendeu? Cuidado para não querer estender a mão para quem Deus está segurando aqui e apertando com a mão. Como assim? Isaías diz assim, olha, Deus fala na boca de Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Irmão, esse versículo é uma bênção, só que a gente precisa interpretá-lo na totalidade. O que Deus está dizendo é o seguinte, ó: operando eu, quem impedirá? Quando eu seguro para tratar, quem é que vai impedir que eu trate? Quem impediu que Israel fosse levado para a Babilônia? Ninguém pôde impedir, porque Deus decidiu segurar para tratar. Mas apóstolo, eu estou com uma dosinha de fulana. Calma, ora, porque Deus viu o que você não viu e ouviu o que você não ouviu. Talvez seja Deus tratando a pessoa, exatamente para a pessoa deixar de lado algumas coisas na vida dela. Apóstolo, por que a minha vida está desse jeito? Por que algumas pessoas saíram de perto de mim? Saíram ou Deus tirou? Porque Deus viu o que você não viu e ouviu o que você não ouviu. Foi perda ou livramento? Mas ele assassina, ele fez, ele aconteceu, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Ananias, para mim ele é vaso escolhido. Pouco importa o que você pensa dele, o que importa é quem eu decidi chamá-lo para ser. É um vaso escolhido.